Bora lá, família! Mais um vídeo aqui no seu canal, Nosso Outro Tricolor. Já de cara, aquele triplo C, curte, comenta e compartilha, trazendo sempre informações quentinhas de bastidores do nosso Tricolor paulista. A gente vai trazer algumas notícias aqui para vocês, para que vocês tenham um bom dia, uma boa semana, já com notícias frescas e quentinhas do nosso Tricolor paulista do Morumbi. Vamos lá para a notícia? Primeira notícia, galera, falando aqui diretamente com vocês, James aqui na Sonora. Primeira notícia, Lucas Moura e Lucas Ferreira já em fase de transição, já próximo aí de estar aos gramados. Não tenho certeza se eles voltarão já no jogo contra o Flamengo, que é o jogo pedreira para o São Paulo, mas eles já mudaram um pouco a fase de transição. Neste último final de semana, eles tiveram aí um bom empenho nesta nova fase no retorno deles aí ao gramado. A notícia é a seguinte: Lucas Moura, né, e o atacante Lucas Ferreira deram mais um passo em sua recuperação de lesão no São Paulo. A dupla fez uma nova sessão de transição física e está mais próxima de retornar aos gramados. Neste sábado, eles participaram de uma atividade sob o comando da preparação física, que contou com a presença de 13 jogadores de categoria de base. A gente sabe que foi aquele jogo-treino que teve aí que o time principal ganhou mais ou menos aí de 6-0, se não me falha a memória, foi 6-0, né? E os dois, eles foram também convocados para essa sessão, né, essa sessão física nesses treinamentos. O camisa 7, no caso, o Lucas Moura, ele convive com essa lesão no joelho direito desde maio, né? Foi um estiramento aí da cápsula posterior que ele teve aí no joelho direito, forçando assim o nosso meio atacante a parar, né, para um treinamento intensivo. Então o jogador ele não joga desde maio, né? Ele recebeu aí um prazo de 3 meses para conseguir zerar, sanar o problema. Então vamos ver se realmente não é aquela coisa de que está preparado, já pode voltar aos gramados e daqui a pouco joga 15 minutos, como aconteceu com o Marcos Antônio, né? 15 minutos e aí volta a lesão novamente. Acredito que o Lucas Moura esteja recuperado, né? E volte aí aos gramados. Eu acredito, quer dizer, na verdade eu não acredito que ele volte contra o Flamengo, né? Para mim vai ser uma surpresa se ele tiver aí no retorno no jogo contra o Flamengo, que vai ser uma pedreira. Quanto ao Lucas Ferreira, ele também vem desde maio com uma lesão fáscia, plantar no pé esquerdo, isso mesmo, né? Para tratar o problema, ele não jogou os últimos 6 jogos aí no comando do São Paulo. O Lucas Ferreira não jogou os últimos 6 jogos. Na manhã deste sábado, os 2 jogadores foram também envolvidos aí nesse treinamento, que tiveram divisão aí de 2 times, né, para um trabalho de enfrentamento em área maior do gramado, onde foram trabalhadas situações de jogos com posse de bola, movimentação sem bola e também confrontos individuais e coletivo. E também teve aí nesse treino troca de passes, né? Antes do encerramento dos trabalhos, né, houve ainda um complemento de finalização a gol. Não um complemento, James, de finalização ao gol, né? Então, a gente pode ter certeza que a volta desses 2 jogadores, galera, ela vai ser muito importante aí nessa fase final aí, na volta aos gramados do São Paulo Futebol Clube. Eu acredito que o Lucas Moura e também o Lucas Ferreira são peças importantes para o nosso tricolor, principalmente nessa fase que o São Paulo tá mais necessitando, né? Estamos aí nas últimas colocações aí do Campeonato Brasileiro, né? Um passo para a zona de rebaixamento. Temos confrontos aí na Copa do Brasil e também as oitavas de finais da Copa Libertadores. Então, esses 2 jogadores, na minha opinião, são muito importantes. Principalmente o Lucas, né? O Lucas Moura, que ele é uma referência no gramado, né, quando ele está jogando. Então, eu acredito assim que o retorno dele vão ser muito bem-vindos. É contra o Flamengo, James? Acredito que não. Mas se for,
para mim já vai ser um grande alívio aí ter os dois contra o Flamengo, que o Flamengo vem mordido, né? Por tudo que passou aí no Campeonato Mundial de Clubes, o Flamengo vem mordido e vai ser um jogo pedreira e vai ser no Maracanã. Galera, agora vamos para a segunda notícia que eu estou trazendo aqui para vocês. A segunda notícia, galera, Nação Tricolor, a segunda notícia é aquela coisa. São Paulo não tem dinheiro. Janela de transferências, se já não foi aberta, já está próxima de ser aberta a janela de transferência aí do meio do ano. E o São Paulo vai ver aí, mais uma vez, acredito que mais um ano, que o São Paulo vai ver os melhores jogadores indo para outros clubes. Flamengo, Palmeiras, muito provavelmente Fluminense, que vai voltar aí do Campeonato Mundial de Clube com uma boa grana e vai investir em jogadores. Então a notícia é essa aqui, ó. Biel, Medina e Thiago Mendes. Entenda o que deu ou não deu aí com o São Paulo. Primeiro, vamos ver aí Biel. Biel, o que aconteceu aí com o Biel foi o seguinte. O Tricolor, ele estabeleceu algumas metas aí no mercado de transferência. A prioridade é a chegada de um zagueiro, a chegada de um lateral direito e mais um jogador aí ofensivo. No entanto, o clube deve agir com cautela e responsabilidade, principalmente aí em relação ao aspecto financeiro. A verdade é aquela boa e velha verdade, não temos grana. Então a gente vai fazer o que pode nessa janela de transferência. Biel, atacante do Sport, né, foi consultado pelo São Paulo durante o processo de avaliação de possíveis reforços na atual janela de transferência que já está acontecendo. A reportagem apurou. Embora o nome tenha sido citado internamente, não houve nenhuma proposta oficial pelo jogador. Só estava no radar. O Biel aí só estava no radar. Na verdade, no radar do São Paulo está o Biel, Thiago Mendes, o Medina, o Dembélé, né? O Harry Kane, né? Esses jogadores estão tudo no radar do São Paulo. Vir para o São Paulo é outra história. Seguindo aqui a entrevista, galera. A ideia da diretoria seria buscar um empréstimo dentro de um planejamento financeiro cauteloso e que não foi opção ao time português. Claro, o time português quer 7 milhões de euros para emprestar o Biel. 7 milhões de euros, 44 milhões de reais para emprestar o Biel. E claro, aí travou no aspecto financeiro. São Paulo não tem dinheiro e o Sport quer dinheiro. Inclusive, também é isso, se saiu aí a notícia que o Corinthians estava interessado no Biel e esbarrou no mesmo problema, grana. Não temos grana, não podemos contratar. Essa é a verdade. Thiago Mendes. Vira e volta, vira e mexe. Thiago Mendes é notícia no São Paulo desde o ano passado. Ficamos todo mês de janeiro, aí Thiago Mendes no São Paulo, Thiago Mendes no São Paulo, não veio. Por quê? Porque o time dele, o Al-Rayyan, quer dinheiro, quer grana. E o São Paulo não quer grana. Vamos lá. Thiago Mendes é o nome que vira e mexe e volta em alta ao São Paulo. O jogador vestiu a camisa do Tricolor no passado e chegou a ser sondado algumas vezes. Em fevereiro, o Al-Rayyan estava firme em não liberar o atleta antes do término de seu contrato. A notícia confirmou esse assunto. Pensando em questões financeiras, e a proposta parou já naquela época, já em fevereiro. E o vínculo do Thiago Mendes com o Al-Rayyan terminou em junho, né? E aí se foi fazer o São Paulo outra vez, nova oferta para o Thiago Mendes para vir jogar no São Paulo. E aí surgiu o boato que o quê? Lá no Vasco surgiu o boato que o Vasco também estava interessado em contratar o Thiago Mendes, né? Thiago Mendes está livre no mercado. Agora ele vai pensar no aspecto financeiro. Ah, mas ele jogou no São Paulo. Ele vai pensar no aspecto financeiro, galera. Vai pensar na grana, né? Primeiro vai pensar na grana. Depois ele vai ver o que vai fazer da sua vida. Gustavo Medina. Gustavo Medina também é esse zagueiro, né? Defensor aí do Ferroviária, que o São Paulo também teve em alta aí, esteve no radar do São Paulo. Esbarra no mesmo problema. Dinheiro. Não tem dinheiro, não tem como contratar, nem por empréstimo, né? Haja vista toda a grana que está entrando no São Paulo, porque o São Paulo acabou de vender o Matheus Alves aí para o CSKA da Rússia, mas a grana do Matheus Alves muito provavelmente vai ser para tapar buraco.
pagar dívidas. Dívida que tem com o jogador, direito de imagens, todas essas coisas. Então, a grana que o São Paulo junta ou vende os seus jogadores, vende as suas joias, né, vai ser para tapar esse buraco. O Crespo pediu esses 3 jogadores, um zagueiro, um lateral direito e mais um atacante. Não sei se ele vai ser, vão suprir essa necessidade para ele já nessa janela de transferência. A não ser que aconteça essas coisas. Jogador aí sem contrato, um jogador sem clube, como foi o caso aí do nosso lateral direito, que temos hoje, o Cédric Soares, né? Veio treinar aqui no São Paulo, não tem o clube, vamos aí. Agora o São Paulo estendeu o contrato dele até 2027, uma loucura, na minha opinião. Um jogador já com uma idade avançada, ainda mais na lateral direita, entendeu? Então, é complicado, galera. Na minha opinião, o São Paulo está afundado em dívida, né? Chega aí a casa de 1 bilhão de reais. É complicado, né? Não tem grana e a gente tem aí poucas esperanças nos campeonatos. Eu acredito que vai focar em algumas Copas, não sei se a Copa do Brasil ou a Libertadores, muito provavelmente vai focar mais na Libertadores, na minha opinião, e no Campeonato Brasileiro para não cair. Essa é a minha humilde opinião. Foca na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil, vamos ver aí até onde a gente chega e vamos ver o que passa. Eu acredito assim, na minha opinião, foca na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Galera, essas foram as notícias de hoje. Sabemos que as notícias já são muito escassas do São Paulo, né? Porque não tem notícia, na verdade, ainda vai abrir a janela de transferência, né? Mas aqui estamos trazendo sempre para vocês aí notícias do nosso tricolor. Nosso canal está no começo, levei bomba no canal aí no outro canal, então estou realmente de novo aqui com um novo canal para fazer as coisas com a nossa cara, do nosso jeito, trazendo notícia para vocês. Se vocês gostam do nosso trabalho, deixa aí o seu gostinho e se inscreva no nosso canal aí, Nós Outros Tricolor. Se gostou também, aí deixa na aba do comentário, é aquele comentário maroto também, aqui com muito respeito, né? Mas deixa aí seu comentário, venha com a resenha aqui com a gente, aqui sempre trazendo uma resenha, conversando, né? Falando aí sobre o que a gente mais gosta de fazer, né? Falar do nosso tricolor paulista, o time mais amado do Brasil e do mundo, né? Então, galera, uma boa semana para vocês, fiquem com Deus e aqui sempre vai ser Vamos São Paulo!